Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Eu gostaria de falar um pouco sobre um tema que pouco é pregado, na realidade quase nada, né? Que tem a ver realmente com o transbordar do Espírito Santo. Ao final vamos entender o que é esse transbordar, mas eu quero falar sobre blasfêmia ou a blasfêmia moderna contra o Espírito Santo. Então nós vamos falar nessa noite sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, no versículo 30. Quem aqui sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Quem sabe? Levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão, as duas, bem altão. Eu não sei o que é blasfêmia. Eu sei que blasfemar não tem perdão, mas não sei. Levanta a mão. Quem não levanta a mão de jeito nenhum, levanta a mão. Vocês não manifestem, irmão. Vai, manifesta, faça alguma coisa. Quem aí sabe, quem aí não sabe o que é blasfêmia? Levanta a mão. Olha, muita gente. Quem sabe? Vocês estão me enganando. Vocês hoje vieram armados, depois de hoje. Vocês estão tudo armados. Mas tá bom, vamos ler. Mateus 12 e 30. Diz assim, ó. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta e espalha. 31. Portanto eu vos digo, todo pecado é blasfêmia, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Primeira coisa que nós já ouvimos aqui, que todo pecado tem perdão, menos o de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo é o mais abusado, o mais mal interpretado, o mais desonrado, o mais ridicularizado, desrespeitado em nossos dias. Mas antes de sabermos o que é desrespeitar, ridicularizar, vamos entender o conjunto de blasfêmia. Primeiro, blasfêmia é um conjunto de pecados, não um único e exclusivo pecado. Existem, por exemplo, muitas maneiras do indivíduo blasfemar. Não é apenas falar mal, né? Ofender o Espírito Santo também é blasfêmia. Mas vamos entender tudo isso. Negar uma atuação do Espírito Santo também é blasfêmia. O que é? Quando o Espírito Santo quer encher o indivíduo e ele não quer ser cheio, também é blasfêmia. A falta de intensidade, de desejo, de fome, de busca, também pode futuramente se caracterizar uma blasfêmia, porque você está rejeitando uma atuação do Espírito Santo na sua vida, e é fato que rejeitar um mover do Espírito Santo na sua vida é também blasfêmia. Então, blasfêmia é um conjunto de pecados, é uma série de situações que cometemos contra o Espírito Santo. Aqui nessa noite eu quero tentar falar de alguns deles. Por exemplo, ofender, denigrir, manchar, rejeitar, zombar, ridicularizar. E um outro que eu vou mencionar hoje, tudo isso fazem parte do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma coisa específica que eu quero falar aqui hoje sobre a questão da blasfêmia é esse ponto, que eu acredito, por isso que eu chamo a blasfêmia moderna contra o Espírito Santo. Você se lembra? Quando Jesus Cristo chegou na sinagoga e começou a ensinar, e ele abriu o livro do profeta Isaías, e ele começou a dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer liberdade de prisão aos presos, vista aos cegos e para libertar os cativos. E aí quando ele leu esse texto do profeta Isaías, ele fechou a Torá e disse, hoje se cumpriu essa profecia. Qual foi o grito dos hebreus? Qual foi o grito?
blasfêmia. Por várias vezes, por exemplo, quando Jesus dizia, eu sou filho de Deus, quando ele estava diante de Caifás, por exemplo, Caifás perguntou, você é filho de Deus? Ele disse, eu sou. Caifás rasgou as vestes, injuriado, e gritou, blasfêmia! Porque o judeu entende que esse é uma das maneiras de blasfemar, é dirigir ao Espírito Santo uma responsabilidade que não é dele, uma obra que não é dele, uma função que não é dele, algo que ele não fez e você dizer que ele fez. Aí a coisa aperta. Então, blasfêmia pode ser o quê? Uma delas, atribuir ao Espírito Santo palavras que ele não disse. Esse é o pecado mais comum da igreja. Atribuir obras que ele não fez. Atribuir experiências que ele não gerou. 90% da igreja amam dizer a frase, Deus falou comigo. Quem já ouviu isso? Eu ouvi o Espírito Santo me disse nada. Ontem o pastor Salmo estava citando os exemplos, eu disse para a pastora Cássia, mentira. Então nós temos profeta do Orkut, profeta do Facebook, profeta da perna quebrada, profeta a rodo, blasfemando e usando o Espírito Santo. E isso, meus irmãos, é um dos grandes motivos da igreja não estar fluindo e transbordando na real manifestação do Espírito Santo. Então eu acredito que em nossos dias modernos, o maior perigo da igreja moderna é o que eu chamo de experiencialismo. Primeiro eu quero deixar claro que eu acredito em experiencialismo. Quer dizer, eu acredito em experiências. Mas as experiências não formam um conjunto de doutrinas. Há igrejas nascendo por causa de sonho, há igreja nascendo por causa de visões, há igrejas nascendo por revelações sem nenhum fundamento. Eu disse ontem para os irmãos que esse seria um ano que anjos iriam visitar, que teríamos sonhos e teríamos visões. Primeiro, quer chover no molhado, você falar contra sonhos e visões, porque a Bíblia inteira é feita de sonhos e visões. O Apocalipse é um livro de visões. A Bíblia é gerada através de sonhos e visões, revelações profundas. Então, dizer que Deus não manifesta através das experiências ou do experiencialismo, com certeza é chover no molhado, mas o que nós estamos vendo hoje é simplesmente um absurdo moderno. Então o que nós estamos vendo? Toda espécie de emoções bizarras, experiências demoníacas, satânicas, que são passadas para o povo como manifestação do poder de Deus. E não é. Quando você vai, por exemplo, no livro de São Mateus, Senhor, curamos no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, evangelizamos em teu nome, pregamos em teu nome. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Então as experiências, elas podem sim. Por exemplo, vou fazer uma pergunta. Quem aqui acredita que um crente batizado com o Espírito Santo não pode ter depressão? Levanta a mão. Levanta a mão. Aqui já é uma igreja mais politizada, mas normalmente onde eu pergunto isso, todo mundo levanta a mão e fala, um absurdo. E aí eu estava pregando, uma menina levantou e disse, que absurdo! Um crente batizado com o Espírito Santo ter depressão, pastor. Eu falei assim, irmã, um crente batizado com o Espírito Santo pode usar óculos. Um crente batizado com o Espírito Santo pode ter diabetes. Que absurdo é isso? Então a igreja, através do movimento pentecostal, eu estou agora lidando com um casal, que o camarada sofria de depressão, o pastor falou, joga tudo fora, vai lá e joga até a Nador fora, até a Doril, joga fora. 15 dias depois, tio teve uma recaída.
Porque o pastor disse que o Espírito Santo falou para ele jogar tudo fora, para ele esquecer o tratamento dele. E aí começa essas bizarrices em nome do Evangelho, em nome do Espírito Santo, e as pessoas perdem a fome, perdem o desejo, perdem a gana. Eu estava falando do pastor Salmo, que a igreja hoje não tem mais gana nos olhos pelo Espírito Santo. Falta gana, falta paixão pelo Espírito Santo. Então, o problema de muitas experiências sobrenaturais dos crentes hoje é que, se mexeu no nome do Espírito Santo, o crente pouco vai consultar as Escrituras. Foi Deus que falou? Maravilha. Agora, existia na época do apóstolo São Paulo uma igreja que eles foram chamados de irmãos de Bereia. E esses irmãos colocaram até o apóstolo Paulo à prova, para saber se aquilo que ele estava dizendo provinha de Deus. O Urim Tumim hoje não existe, mas o Urim Tumim hoje é o discernimento de espírito que todo crente tem que ter, para saber se uma profecia, se uma revelação, se uma visão procede das Escrituras ou não. Vou dar um exemplo: divina revelação do inferno. Desde quando tem algo de divino no inferno, irmão? Divina. Não, pastor, não é o inferno que é divino, é a revelação que é divina. Aí o camarada diz: eu fui levado ao inferno. A Bíblia diz que quem vai lá nunca mais sai. Como é que é isso? São coisas que você começa a ver que não bate com a interpretação da Bíblia. O Simão falar que teve uma visão do céu, eu acredito. Paulo também teve. Ele foi levado ao terceiro céu. Agora, levado ao inferno é difícil. Não dá. É complicado. Então você começa a ouvir coisas bizarras. Então você começa a ver o seguinte: sem sequer consultar as Escrituras, visões, revelações, vozes do céu, mensagens por meios transcendentais, sonhos, profecias, experiências fora do corpo, viagens ao céu, viagens ao inferno, diversas unções, unção do que, sei lá, do cal. Irmão, eu vou dizer, tanto ato profético que você não sabe se é macumba ou boa cumba. Isso tudo em nome do Espírito Santo. Usando o Espírito Santo. Eu acredito, por exemplo, quase tudo que eu citei aqui acontece. Milagres, curas. Você viu tanto de gente aqui com problema de câncer? Eu estava ali, meu Deus. Mas, irmãos, primeiro que a doutrina não pode se fundamentar pelas experiências, porque é assim que tudo começa. Porque se fundamentar a doutrina pelas experiências, os budistas estão no céu porque eles curam, o seixonoísta cura, o indiano cura. Irmão, você vai, por exemplo, no Quênia, você se assusta com o índice de voduísmo, lá eles ressuscitam mortos por voodoo. Você não pode esquecer que o anticristo fará tantos sinais, prodígios e maravilhas, que de sorte enganaria até os escolhidos. Estamos falando de sinais e de maravilhas. Então, se a igreja aqui não tem todo dia um paralítico andando, essa igreja não é de Deus. Aí vê lá na televisão, até brinquei hoje na rádio, não, a mão de Deus está aqui, por quê? Um leproso é curado, isso é o quê? Eu acredito nisso tudo, mas se isso tudo pode dizer que alguém ali está cheio do Espírito Santo por causa dos dons, está errado. É isso que nós vamos aprender hoje. Agora veja. Você acha que um falso profeta pode ser cheio do Espírito Santo? Dá a sua opinião. Você acha que um falso profeta pode ser usado pelos dons do Espírito Santo? Dá a sua opinião. Responda. Claro que pode. Os dons são o quê? Irrevogáveis, e é dado até para incrédulo, e os dons são as manifestações do Espírito. Agora, existe uma coisa muito sutil hoje na igreja, que se parece com o mover do Espírito Santo. É a cara, é idêntico, faz até as pessoas chorarem, mas não é manifestação do Espírito Santo. Se não é manifestação do Espírito Santo, é de quem? É manifestação
eu vou chamar aqui de espírito de engano. Qual é a função do espírito de engano? Primeiro, produzir um falso fogo, produzir uma emoção parecida com o fogo, imitar sons, manifestações do Espírito Santo, produzir e dar revelações. Então, quando alguém fala, eu tive uma visão, provavelmente ele teve, mas não quer dizer que foi o Espírito Santo. Por exemplo, a mulher, o Joseph Smith, fundador da seita dos Mormons, ele teve uma visão, segundo ele, que um anjo apareceu para ele e deu toda a visão. Por exemplo, a mulher que escreveu a série do Harry Potter, um anjo do tamanho de um gnomo apareceu para ele e disse, pega um papel e escreva o Harry Potter. E aí ela vem e diz, foi um anjo que me deu a revelação do Harry Potter, que quem não é bruxo é trouxa. Normalmente, as pessoas hoje enganadas, realmente elas têm sonhos, realmente elas têm visões, realmente elas ouvem vozes, mas não são vozes que vêm de Deus. Você vai entender hoje por quê. Tem coisas que o Espírito Santo não faz. E quase todas o espírito de engano faz. Dar sonhos, trazer vozes, arrebatamentos transcendentais, viagens, né? Ou seja, o espírito de engano tem, em quase a maioria das pessoas, produzido um fogo, uma unção, uma manifestação parecida com as manifestações do Espírito Santo. Qual é o propósito disso? O espírito de engano é um especialista em trabalhar no meio do povo de Deus. Normalmente, ele é então um espírito religioso. Normalmente, as pessoas que são enganadas pelo espírito de engano são dadas, são susceptíveis a coisas transcendentais. Normalmente são pessoas que não gostam muito de você dizer, mas o que a palavra diz? Pastor, que carnalidade, pastor. Seu pastor, eu tive um sonho, Deus falou comigo, pastor. Você conhece alguém assim? Não responda. Todos os dias nós vemos gente assim. Agora preste atenção para você entender. Visto que o pecado de blasfêmia não é apenas um pecado, mas um conjunto de pecados, como nós já aprendemos. Então, o que é blasfêmia nesse molde que eu estou falando hoje? Blasfêmia, então, é assumir a posição do Espírito Santo, se colocar no lugar dele. O que isso quer dizer? Falar por ele, agir por ele, revelar no lugar dele, pregar no lugar dele e ter visões no lugar dele. Na realidade, então, quem está blasfemando é o espírito de engano. Mas qual é o propósito do espírito de engano? Está aqui. Fazer a igreja blasfemar. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Balaão, você lembra de Balaão? A história do profeta burro falando com o burro profeta. Você sabe. Quando Balaão estava prestes a amaldiçoar o povo de Israel, ele desistiu. Porque o burrinho falou, o burrinho empacou e impediu que a cabeça dele rolasse. Vocês sabem, conhecem a história. Mas quando Balaão desistiu, lá em cima, ele teve até uma visão de Jesus. Disse, eu vejo, mas não de perto. Eu contemplo, mas só de longe. Só no grande dia ele viu Jesus. Você parece que Balaão estava transformado. Mas quando Balaão desce, olha o conselho que ele dá ao rei. Não tente amaldiçoar o povo. A única maneira de você vencer esse povo de Deus é instigando eles contra Deus. Se Deus ficar contra eles, qualquer um vence. E o que ele fez? Faz as suas mulheres se deitarem com os homens de Israel. Aí, Deus se volta contra eles.
O que ele quis dizer? Faça o povo pecar contra Deus. Faça o povo se rebelar, afrontar, ridicularizar Deus, blasfemar. A maior arma do diabo hoje não é esvaziar as igrejas, é ter um monte de crente vazias dentro de igrejas cheias. Um monte de cristãos blasfemadores, o pior, sinceramente errados. De uma maneira sincera, mas errados. Aí alguém disse, mas pastor, mas não está sendo sincero? Não quer dizer que não está errado. Então Deus não abençoa a intenção de coração, Deus abençoa a verdade. Não, mas a intenção do coração era boa, vai para o inferno assim mesmo. Deus não abençoa a intenção do coração. Eu matei porque senti de matar e a intenção era boa. Se Deus abençoasse a intenção de coração, todo muçulmano estava salvo. Deus abençoa a verdade, não a intenção do coração. Então, como blasfemamos? Atribuindo ao Espírito Santo todas as atitudes espirituais minhas que não veio dele. Se não veio do Espírito Santo, veio de quem? Espírito de engano. Então qual é o propósito do espírito de engano? Fazer os crentes blasfemarem do Espírito Santo, consciente e inconsciente. Os irmãos se lembram que há muito tempo atrás eu preguei aqui sobre apostasia. O que é apostasia? É o abandono da verdade de propósito ou inconsciente. Você blasfema sabendo e você é levado a blasfemar sem saber. Então hoje temos dois tipos de pessoas. Primeiro, os que agem com o espírito de engano propositadamente como? Revelações forjadas, mentirosas, unções forjadas, visões forjadas. Eu levei esse tempo atrás, até a gente cai numa dessa. Eu levei um irmão, supostamente era um profeta na nossa comunidade. Profeta. E aí uma irmã veio até ele e falou assim, o senhor podia orar por mim? Irmão, a igreja nunca encheu, já levei, tudo que é cantor famoso para a igreja, nunca encheu, criança sentada, nunca encheu tanto como encheu no dia desse profeta. Gente sentada no chão, e eu já levei, tudo que é tipo de gente que você possa imaginar, já passou lá, nunca encheu tanto como esse profeta. Eu olhei para o povo e falei assim, tomara que não tenha nenhuma profecia hoje. Bando de idólatra. E olha, foi dito e feito. Sabe o que não baixou nada? Aí veio uma irmã, no final das contas, falou assim, o senhor poderia orar por mim? Ele falou assim, não dá para orar porque ele já foi embora. Opa, espera aí. Ele quem? E ele não orou. Passou um tempo, eu entrei na sala com esse profeta, e eu falei assim para minha esposa, eu vou testar ele. Chamei um dos irmãos mais ricos da igreja, e apresentei para ele com os atributos da sua bênção. Falei, esse irmão aqui é dono disso, é isso, aquilo outro, é rico, homem de Deus. Falei, eu vou tentar o irmão. Eu tentei e ele caiu. Sabe o que aconteceu? Deu 5 minutos, esse profeta olhou para mim e disse, pastor, só dá uma licencinha, que eu tenho uma palavra de Deus para esse irmão aqui. Aí eu falei assim, mas peraí, há 5 minutos, você disse que não tinha porque ele tinha ido embora e agora tem? Irmãos, o que nós estamos vendo aí é um grupo de falsos profetas, profeta da perna quebrada, sem cobertura, sem igreja, sem liderança, com espírito de rebelião, falando em nome do Espírito Santo. E o que me assusta é que a maioria desses profetas estão com suas vidas arrebentadas. Eu não sei se você sabe por que a Bíblia manda um profeta impor as mãos sobre a pessoa. É para transferir do espírito dela para a pessoa. Agora tu vai num camarada com a vida derrotada, e ele mete a mão na sua cabeça, tudo que está na vida dele vai passar para a sua amarra também. Não adianta fazer assim não, não adianta não, vai orar. Estou vendo aí, tem gente assim, cruz, credo, gospel. Vai besta. Revelações forjadas, unções forjadas, visões forjadas,
Esses camaradas manifestam uma blasfêmia deliberada. É o tipo de gente que blasfema deliberadamente. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo é blasfêmia, mas ele faz assim mesmo. Então, normalmente, esse indivíduo dissimulado, ele vai usar a palavra Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, para manipular as suas intenções. Porque ele sabe que as pessoas têm muito temor da frase Deus me disse. Ele sabe que as pessoas têm muito temor da frase senti de Deus. Ele sabe que as pessoas, ela pode questionar, mas quando você fala Deus falou comigo, a pessoa no mínimo fica calada. E aí, você sabe qual é a diferença da ovelha e do bode? Não. Bom, os dois comem no mesmo pasto, têm o mesmo dono. Vivem no mesmo lugar. A diferença é que a ovelha, quando é corrigida, abaixa a cabeça, o bode dá chifrada. Você sabe qual é a diferença do pastor e do comerciante, o falso pastor? É simples. Quando você vai em Israel, você vai encontrar, por isso que Jesus usava o termo o bom pastor, porque existiam maus pastores. O que eu estou falando? Quando você vai em Israel, existem esses dois tipos de pastores de ovelhas, o bom e o mau. Como que se caracteriza o bom e o mau pastor? O bom pastor, ele vai na frente do rebanho com um sininho. E ele não vende as ovelhas, ele cuida, ele trata. Quem vende é o dono. Normalmente o bom pastor não é dono de ovelha, ele é apacentador. Davi não era dono, era o pai. O comerciante não vai na frente, ele vai atrás. E o que ele tem na mão não é um sininho, é uma vara pontiaguda que ele vai cutucando as ovelhas. Então ele cutuca, ele machuca, porque a intenção dele é levá-las para vender. O bom pastor vai à frente, o mau vai atrás, ferindo. O que vai na frente cuidando. O que vai atrás, ferindo. Aí você encontra termos de Jesus usando o bom pastor. É aquele que dá vida pelas ovelhas. Mas sabe qual é o problema hoje da blasfêmia deliberada? É que a intenção, eles não estão mais operando pelo espírito de engano. Eles estão agindo dissimuladamente, deliberadamente, revelando, olha, fulano mora em tal lugar, Beltrano mora em tal lugar, e Deus está me mostrando aqui, não sei o que, o portão. E a intenção disso, irmão, é manipular as pessoas para que creiam nisso. Nós estamos assistindo esse filme todos os dias, de gente delegando atividades para o Espírito Santo, que não é do Espírito Santo, e eles chamam isso de mover. É blasfêmia. Eles estão blasfemando. Uns blasfemam deliberadamente, e outros blasfemam inconscientemente. Então tem aqueles que sabem que estão errados, e tem aqueles que estão enganados pelo próprio espírito de engano, e levando as pessoas a blasfemarem. Então esses também têm revelações, têm visões, até línguas estranhas, sonhos, viagens do além. E normalmente eles querem fundamentar suas doutrinas, suas pregações, suas mensagens por experiencialismo. Normalmente um pastor que não expõe a Bíblia Sagrada e passa apenas a expor ideias, ele está sendo forjado ou forjando a blasfemar ou levando a blasfemar. A pregação é uma exposição da palavra de Deus, não da vida do pregador. Pode contar um testemunho? Claro. Já fiz isso e fazemos todos, mas pregação só é pregação porque expomos a Bíblia Sagrada. Aí sabe o que a igreja moderna também faz? Só falácia, só teologia, só pregação, não vê sobrenatural nessa igreja. O que você entende por sobrenatural, criatura?
O problema é que a igreja mal sabe o que é um sobrenatural. Viu ali, já viu, é de Deus, falar que é. Então todo mundo corre para lá. Aqui em Goiânia não acontece isso, só em Curitiba. Não tem monte aqui que tem uma multidão de gente com as barraquinhas que arma lá. E aí fica lá, eis meu servo. Uma vez eu caí numa conversa dessa e fui com um pastor amigo meu no Morro do Mendanha aqui. Vamos lá, então vamos. Não gosto, mas vamos. Cheguei lá, esse pastor amigo meu tinha barriga bem grande assim. E quando nós chegamos no Morro do Mendanha, na sexta-feira, é sexta ainda lá, gente? É, gente? Viu? Você ouviu? É. Aí quando eu cheguei lá, veio uma profeta, e estava no escuro, meteu a mão na barriga desse pastor, falou assim, eis-me a serva que eu te digo, que o que você está gerando é profeta das nações. Ô, irmão, para e pense na coisa dessa, irmão. A coisa é séria. Aí esse amigo meu fez assim, ó. Opa, barriga errada é aqui. Ô, irmão, dá para você entender o que é blasfêmia? Uma vez minha esposa e eu fomos convidados para pregar num congresso de avivamento lá no sul. Muito grande, milhares de pessoas. Eu nunca quis ir, dessa vez eu fui. Vou aceitar o convite. Vocês sabem que eu já sou meio, tem o muçulmano xiita, eu sou crente chato. Mas eu fui. Cheguei lá, quando eu entrei, veio um irmão assim mancando. Eu falei, opa, tem gente doente aqui, Jesus vai curar. Mas passou um pouco, veio outro mancando. Falei, opa, o negócio só tem manqueba nessa conferência. Vou orar e Jesus vai curar. Quando eu entrei, irmão, todas as 2.000 pessoas estavam mancando. Aí eu fiquei doido. Eu olhei e falei assim, chamei um, vem cá meu filho, ele veio. Falei, minha filha, o que está acontecendo? Pastor, fala baixo. O que é que foi? O que é que foi? Pastor, cuidado. O que é que foi? Fala, fala. O anjo do Val de Jabó que está aqui. Eu falei, como? Aquele pastor, vamos falar abaixo, ele te dá uma paulistinha, você vai ver o que é bom para tosse. Aquele que deu uma paulistinha em Jacó, e Jacó saiu mancando, ele deu paulistinha em todo mundo aqui hoje. Irmão, se não fosse engraçado, seria triste. Se não fosse triste, seria engraçado. Pense nisso. Lá no sul teve esses tempos, que achou que tinha que demarcar o território e mandou todo o povo urinar em garrafa para ungir a cidade com urina. Porque o leão marca território com urina, então nós temos a unção do leão. Vamos! Blasfêmia! Esses dias eu estava na igreja e uma irmã começou a rodopiar. E eu fui olhando aquilo e foi me talhando o sangue. Eu falei, meu Deus, me dá paciência. E a mulher rodopiou e ela começou a dançar igual não banda. Falei, é hoje. Eu falei, para! Ela ficou assim, o que é, pastor? O que é, pastor? O que é isso? É o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo nada, isso aqui é macumba, irmão, é caboclo. Isso aqui é o expulso, é no tapa. Se você não parar, é isso que vai acontecer. Pelo amor de Deus, irmãos. Cultos a anjos, santificação, divinificação de coisas. E chamam isso de sagrado. Se Deus disse, eu vou ser o vice-presidente do céu e cantar com grande és tu na frente do espelho. Está errado, blasfêmia. A igreja hoje não está transbordando por não ter uma revelação profunda das manifestações e das atividades do que nós chamamos de Espírito Santo. O pastor deu três gritos, então está na hora de chorar. Quando o pastor falou um pouquinho mais alto, está na hora de bater palma. Quando ele fala amém, você diz amém também. Essa é a regra hoje. Nós mecanizamos o agir. Pegamos o Espírito Santo, colocamos ele numa caixinha e diz, fica aí. Deus quer ser adorado, mas Ele quer ser adorado da maneira certa, de uma forma legítima.
de um culto verdadeiro. Ele não quer um falso fogo, ele não quer um falso glória a Deus, ele não quer um falso aleluia, ele não quer nada mentiroso, uma pregação falsa, ele não quer louvores hipócritas, ele não quer que você mencione ele quer um culto legítimo, mover legítimo, milagres legítimos, mortos ressuscitando, paralíticos andando, por manifestações do poder de Deus, sem manipulação da massa, mas com Deus se manifestando, com Deus agindo. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome do Senhor. Isso é uma atividade e um mover do Espírito Santo. Agora eu sei, irmãos, que muitos não gostam disso aqui, porque os seus conceitos. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma pastora amiga minha, que um grupo de louvor dela foi para um congresso aí de avivamento desses grupos de louvor chato. Sabe aqueles camaradas que volta cantando de costa para o povo, enterrando Bíblia, e diz agora não vai ler nem Bíblia. Por exemplo, lá na nossa cidade, teve uns que voltaram e enterraram todas as Bíblias, dizendo que agora iria ouvir só de Deus. O que você fala para uns caras desses? Não dá vontade de pinchar a mão na lata? Dá. Aí a pastora veio falar comigo, de uma oração desesperada, porque o grupo de louvor foi num congresso desse, e lá eles ouviram coisas tão absurdas. Quando eles voltaram para suas igrejas no domingo à noite, foram fazer o louvor. O irmão pegou o violão, virou o trambolho para o povo e começou a cantar. E cantou meia hora, 40 minutos, um nhenhenhê violento, um mantra gospel absurdo. Você não sabia, irmão, é tanto o, sem letra, sem fundamento. E o povo olhando assim, ó. E eles nem aí, nem tchum. Quando a pastora olhou aquilo, pastora amiga minha, terminou 40 minutos, pegou o microfone, irmãos, os irmãos nos perdoem, não sei o que está acontecendo, mas nós vamos começar o culto de novo. Né, irmão? E falou educado assim com o ministro de louvor. Ele olhou, fechou a cara. O grupo de louvor em peso se levantou, foi para fora, fez uma roda do lado de fora da igreja, com um grupo de louvor e dos jovens que tinham ido nesse congresso, e voltaram entrando dentro da igreja, expulsando o demônio da pastora. Sabe por quê? Espírito blasfemador. Como é que você prega para alguém que está com a mente cauterizada, que Deus fala só daquele jeito? Que aquela pessoa falando é Deus falando. Alguém fala, não pastor, mas ela revelou coisa que só eu sabia, e o diabo também. Não se esqueça que o diabo também sabe a sua vida. Não, mas mostrou situações, não se esqueça que uma mulher pitonisa chegou no apóstolo e disse, ei, servo de Deus. E o que ele falou? Profeta. O que ele disse? Espírito enganador, sai dela. E ela estava mentindo? Irmão, o diabo põe revelações no coração de pessoas blasfemadoras, e elas chegam em vocês contando toda a sua vida, e você chama isso de Espírito Santo. Sabe como a única maneira de não ser pego pelo espírito de engano? Obedecei os vossos pastores no Senhor, porque eles darão conta da vossa alma perante Deus. A maneira de não ser pego por um espírito de engano e blasfemar junto com ele é a total obediência. Do contrário, seja livre, faça o que você quiser. A minha igreja, eu não discuto com ninguém. Quando eu vou falar, irmão, peraí, você quer aprender ou você quer questionar? Se você quer aprender, eu falo. Se você quer questionar, dá linha. Mas o senhor não vai me ensinar, não. Você não quer aprender, você quer questionar. Você quer bater boca. Então eu vou te falar uma coisa, irmão, eu estou errado, você está certo. Eu não bato boca, eu não tento convencer quem está com a opinião formada. Pessoas que preferem chegar numa pessoa lá, olha, eu vim aqui para ouvir a voz de Deus. Que é isso? Blasfêmia. Na maioria das vezes, meus irmãos, grande parte dessas manifestações não tem nada a ver com o Espírito Santo. É um pecado vergonhoso, mentiroso e sem perdão,
que é blasfemar contra o Espírito Santo. Não, pastor, mas tem muita gente recebendo coisas. Tem. Então quer dizer que uma igreja apóstata ganha um mendigo para Jesus, ganha uma prostituta para Jesus, ganha um monte de almas para Jesus, mas ela é uma igreja do diabo. Quer dizer que isso faz dela certa? Os fins justificam o meio? Responda. Deus não abençoa intenções, Deus abençoa a verdade. Não é intenção não, irmão, é a verdade. Agora, deixa eu falar uma coisa interessante. Você vai abrir a sua Bíblia agora. 2 de Paulo a Timóteo 4:3. O espírito de engano, o espírito blasfemador, é juízo de Deus para essa geração. Você vai entender agora isso. Segunda de Paulo, eu falei Tessalonicense? Então é Timóteo. Só para ver se você está atento, né, irmão? 4:3. Vamos ler? Olha que texto profundo sobre o espírito de engano, sobre o espírito blasfemador. Olha lá, vamos ver. Porque virá um tempo, Paulo está dizendo que não era aquele tempo dele ainda, viria. Vamos lá? Porque virá um tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se acercarão de mestres conforme os seus desejos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fantasias, que não tem nada a ver com. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra teu ministério. Agora olha para mim. Primeiro, Paulo está dizendo que iríamos ver num tempo pessoas que gostariam de mensagens que fizessem bem, que coçasse, que lhes fizesse rir. O evangelho hoje é chamado de stand-up comedy. O evangelho chegou a um ponto que hoje ele já chegou a ser engraçado. As pessoas estão indo para o inferno e nós estamos falando para elas, vá rindo. Irmãos, tratar o pecado com meios carnais é tratar um paciente em estado terminal de câncer com aspirina. Será que o pecado sumiu? As pessoas estão vazias do Espírito Santo e não há quem provoque uma intensa busca. Eu estou realmente super feliz com a iniciativa dessa igreja em começar o ano, em vez de prosperidade, vitória e honra que Deus tem para dar, começar o ano falando o ano de transbordar no Espírito. Ninguém quer transbordar mais no Espírito. Ninguém quer. Olha o que a Bíblia diz. Que haveria um grupo de irmãos que procuraria então mensagens que dessem coceiras, que afagasse, que fosse bacana. Não tem como ser gente boa e bíblico ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma opção. Se você quer ser bíblico, você vai deixar de ser gente boa. Não tem como. Uma mensagem genuína só vai provocar duas reações: conversão ou revolta. Ou o indivíduo aceita ou ele se levanta contra. Não tem jeito. E mais o que a Bíblia está dizendo, o apóstolo São Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que o espírito de engano, os falsos mestres, são juízo de Deus para falsos crentes. São os falsos crentes que procuram os blasfemadores. Então, como juízo, Deus envia o espírito de engano. Vou te dar uma base bíblica. Abra sua Bíblia. 2 de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, no versículo 11. Agora você vai ler em voz alta isso. Aqueles que amam o engano, que se acercam de bajuladores, recebem como juízo de Deus enganadores, e Deus faz eles serem enganados.
Leia o texto em voz alta, versículo 11, 2 e 11. Motivo que Deus lhes manda a operação do erro para que creiam na mentira. Quem manda envia o erro? Quem envia o erro? Quem permite que os crentes falsos creem em doutrinas falsas? Então não precisa dizer, eu tenho dó dessa multidão de gente enganada. Eles se acercaram desse mestre. Não tenha dó, é o que eles querem. Eles amam, eles querem blasfemar, eles querem viver essa vida, esse bezerro de ouro. Eles se acercam, a Bíblia diz, e por esse motivo Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. E se alguém fala, eu não vou crer na mentira, Deus diz, você vai, porque você gosta, então eu vou fazer com que você ache que isso seja verdade. Sabe por quê? Porque você rejeitou, como disse o apóstolo São Paulo a Timóteo, a sã doutrina. Rejeitou, sabe o quê? Palavra. Palavra. Levanta a sua Bíblia. Em cima disso aqui não tem como ser enganado. Faça assim. Irmão, sabe como é que eu ensino a minha igreja, pastor Salmo? Lá todo mundo com a Bíblia aberta. Se um pastor for lá pregar na minha igreja e falar uma coisa fora da Bíblia, o povo levanta no meio, porque já fizeram comigo. O cristão tem esse direito. A Bíblia diz que ele tem. Pôr à prova o ensinamento. Agora, como é que você vai pôr à prova o ensinamento se você não lê? Como é que você vai saber e vai discernir os espíritos se você não transborda no espírito, você não tem intimidade com o Espírito Santo? Como é que você vai saber se aquele camarada está sendo usado por um espírito te engana o Espírito de Deus? Não tem como saber, não. Não tem, não. Só sabe através de um discernimento. A voz do Espírito comunica com o seu espírito e diz, há demônio nisso. E sabe, irmãos, é Deus quem envia a operação do erro. A Bíblia chama a apostasia de operação do erro. Por que é Deus quem envia? A apostasia é agente de Deus para forjar os verdadeiros crentes. Sem os blasfemadores, não pense você que porta dos fundos, só eles são blasfemadores. Eles são zombadores. Os piores blasfemadores são aqueles que dizem que falam por Deus, mas estão manipulando ao bel prazer. Esses são os blasfemadores. Falam em nome do Espírito Santo, mas não tem o Espírito Santo. Então, para quem o espírito de engano é juízo? Para quem procura unção sem conteúdo, revelação sem critério bíblico, profecia sem palavra, mover sem intimidade, avivamento sem quebrantamento, cai sem doutrina, movimento sem arrependimento. Você quer saber se o mover é de Deus ou não? Quantas pessoas se arrependeram? Aonde o Espírito Santo veio, quando o Espírito Santo desceu na igreja primitiva, o que aconteceu logo em seguida? Quantos se converteram? 5.000. O que o apóstolo diz? Arrependei-vos. Não existe avivamento sem arrependimento. Na realidade, o arrependimento precede o avivamento. Agora eu te pergunto. Há-se um blackout quanto a isso? É sério. Agora, pastor, eu só creio em cair no Espírito Santo. Eu creio em tudo que é do Espírito Santo. Se o Espírito Santo mandar eu vestir um chapéu amarelo, azul e sair na rua, eu saio. Deus mandou. Se está na Bíblia, irmão, eu faço tudo. Se não está, vai ter que rebolar. Irmão, o que Deus mandar eu fazer, eu faço. Pastor, crente cai, capota, buzina, grita, berra, acontece de tudo. A questão não é cair. A questão é, se levantou? Como se levantou? O que aconteceu depois que se levantou? Porque Paulo caiu, mas se levantou cristão. Ele caiu Saulo e se levantou Paulo. E aí? Fala para mim. Eu acredito. Como saber se é Espírito Santo ou Espírito de engano? Quem quer aprender, diga amém. Primeiro, olha lá, característica. Espírito Santo consola, sim, mas também confronta. Já o espírito de engano só
consola, não tem confronto, ele bajula, confronta ninguém. O Espírito Santo veio para convencer o homem de 3 coisas. Quais são? Pecado, justiça e juízo. Já o espírito de engano é o espírito do bem-estar. Ele jamais vai mostrar a real necessidade do indivíduo no arrependimento. Esse espírito de engano, ele mortifica o sentido de mudança na pessoa. Ela acha que tem intimidade com Deus, mesmo estando em pecado. Essa é a grande característica do espírito de engano. Ela acha que Deus, ela tem intimidade com Deus, mesmo com a vida torta. Você quer ver? Normalmente quem tem o espírito de engano só vê defeito nos outros. Deus me disse que você tem que mudar. Primeiro que eu acho que se o Espírito Santo falou isso, ele é fofoqueiro. Porque o Espírito Santo não vai chegar para ninguém para falar o defeito dos outros. Isso é fofoca. Isso é maledicência. Toda vez que o Espírito Santo veio falar comigo, ele falou dos meus defeitos. Você precisa mudar. Agora, como é que o Espírito Santo fala assim? Vai lá e fala para o Salmo. Que o Salmo está isso. Ô Senhor, eu não sabia que o Salmo estava fazendo isso. Ô irmão, pare e pense na seriedade disso. Você acha que o Espírito Santo é esse indivíduo que envergonha? Não é não. Ele vai mostrar para você seus erros. O Espírito Santo não faz fofoca. Irmão, para de falar mal das pessoas para Deus. Senhor, faça justiça, Senhor. Deus fala, então primeiro vou fazer com você quando você agiu com aquele outro lá onde você errou, que agora você está colhendo. Irmão, se existir uma igreja perfeita, não vai para lá não, que ela vai deixar de ser perfeita, viu? Isso é sério. No lugar cheio de pessoas com pecados diversos, fica ruim o Espírito Santo sair revelando o pecado de todo mundo. Então o que ele vai fazer? Ele vai confrontar você no seu quarto. Ele vai trazer alguém para pregar. E aí, sem ninguém saber, você vai se derretendo. Ele vai confrontando, ele vai esmiuçando a penha. Não é nada de vergonha. Né? Terceiro, em um culto que o Espírito Santo age, tem algumas características. Curas, milagres, sinais, arrependimento, confrontação. Mas também tem arrependimento, constrição, temor, convicção de pecados, salvação de perdidos. Já num culto que tem o espírito de engano, só tem cura, milagres e maravilhas e sinais. Nada de confrontação, nada de arrependimento, nada de convicções. Pode ter alegria, podemos sorrir, mas vamos trazer um arrependimento genuíno, que a gente sempre tem que ter. Quem está entendendo, diga amém. Aqui eu quero concluir. O que fazer? Primeiro, não contamine sua igreja. Isso vale para os pastores, no caso. Não contamine. Eu preguei uma mensagem na Convenção Batista. Pastor, não contamine seu púlpito. Preguei uma outra mensagem para os próprios irmãos. Não ignore Deus. Preguei uma outra mensagem. Não destrua o templo. A Bíblia diz que quem destruiu o templo do Senhor, Ele o destruirá com as próprias mãos. E Ele está falando desse templo. Irmão. Quem é a voz de Deus nessa igreja aqui? Quem é? Quem é? Quem é o anjo de Deus aqui? Se Deus precisar levantar profetas aqui para falar com você, o pastor Salmo pode ser tirado daqui. É porque ele não está ouvindo Deus. O anjo da igreja que está em Esmirna diz, o anjo da igreja aqui na Ricardo Paranhos. Irmãos, eu não estou aqui para fazer média, pastor Salmo não me pediu, e olha que ainda eu fiz um teste. Salmo, o que você quer que eu fale hoje? Falei 3 vezes, ele falou, fala o que Deus mandar. Não estou aqui fazendo média não, estou aqui pregando a verdade. O anjo é o pastor da igreja, não um irmão que tem revelações e profecias. Horas. Fui pregar numa grande igreja em Salvador. Subi para pregar, o pastor da igreja me levou. Tinha um pescoçudo lá no meio do povo, me encarou com 2 olhos, parecia 2 bilocas. Armou esses olhos para mim, levantou e bateu o púlpito alto assim, bateu. Ou você fala o que eu mando, ou eu te arranco daí de cima. Eu falei, ih, rapaz. Quando ele levantou, eu vi a igreja, mais de 2.000 pessoas numa reverência assim. Ó. Falei, e a coisa é séria. E o pastor abaixou a cabeça. Olhei para o pastor falou assim, é o profeta da igreja. Eu já engoli seco, eu falei, eu pensei que era você.
Aí tudo bem, comecei a pregar, e esse meu jeito, que não é todo mundo que gosta, e lá vai, e lá vai, e lá vai, e lá vai, confronta daqui, aperta da acolá, o camarada pescoçudo levanta e bate no altar e fala: ei, maná, sai daí agora, você está fora da minha palavra. A igreja ficou vermelha, o pastor veio na minha direção para tomar o microfone, eu falei: Senhor, o que eu faço? Me dê sabedoria, Senhor, porque eu não posso falar contra esse cara que eu apanho, tem mais de 2.000 pessoas aqui. O pastor vai tomar o microfone em alguns segundos, e o camarada disse que eu sou do diabo, ele é de Deus, e o povo acredita que ele é profeta, a coisa está complicada. O que eu faço agora? Que encruzilhada? A única palavra que veio na minha boca foi: o Senhor te repreenda, Satanás. Mas eu falei com autoridade, não com esse tom de voz também, que ele estremeceu. Irmão, na hora que eu disse essa frase, ele começou a balançar, espumar pela boca, e incorporou tanto demônio nele, que haviam bancos dessa, só que bancos pregados no chão, ele arrancou um inteiro. Ele era líder de uma equipe de intercessão com mais de 300 irmãos, quase todos caíram endemoniados junto com ele, participando do mesmo espírito de engano, de religião, que estava sobre, terminava o culto, uma fila de gente, para cada uma era revelação com ar-condicionado, com airbag, rebaixada, vidro fumê, revelação em série. E sabe o que acontece? Era demônio. Demônio. Você entende isso? Qual é a segurança? Ouvir a voz do seu pastor. Eu digo lá na minha igreja, o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se não ouvir a minha voz e não me seguir, não é minha ovelha. Eu te abençoo, vai para onde você quiser. Mas ovelha ouve a voz e segue. Quem entendeu? Diga: ovelha ouve a voz e segue. Em Apocalipse o Senhor diz: tenho porém contra ti que toleras Jezabel. Quem é Jezabel? É o espírito manipulador de profecia. É mistura de profetisa com prostituta. E o Senhor diz: você está tolerando profetas que não são profetas dentro do corpo. O que é que o Senhor fala para esse tipo de coisa? Põe para fora, põe para correr. Recentemente na minha igreja eu chamei um no escritório e falei: dá linha. Você não é mais bem-vindo aqui. Você é um câncer nessa igreja. Saia! Sarou a igreja. Você vê no semblante dos irmãos a alegria. A bênção do Senhor volta a fluir. A Bíblia diz: põe para fora o escarnecedor, e vai cessar a contenda e a desonra. Não aceite Jezabel na sua casa. Irmão, sou um profeta, eu vim aqui amando de Deus, tá? Mas o meu pastor sabe que você está aqui, não. Então, sem chance, irmão. Deus não é Deus de confusão. O que é isso, irmão? Está tudo errado hoje em dia, não pode não. Jezabel são pessoas transvestidas de profetas, levitas, pregadores, prostituindo o rebanho de Cristo. Põe para fora, diga isso. Põe para fora. Fala: põe para correr. Segundo, para saber, examine as escrituras. Toda revelação, toda profecia tem que estar fundamentada na Bíblia Sagrada. Coloque a exigência, por mais que seja um pastor, seu líder, amigo, irmãozinho, irmãzinha, olhe na Bíblia. Inclusive todos, vai lá na Bíblia. Você não está desrespeitando um pastor. Falou: pastor, me dá um tempo seu. Eu vi aqui que o que você falou não é bíblico. Você está no seu direito. Agora, dê chance dele provar se é, porque sua interpretação também pode estar errada. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Terceiro, preserve-se. Não são todos que dizem que Deus falou, que realmente Deus falou. Antes de qualquer coisa, Deus falou. Antes de Deus falar, Ele vai propor um conserto. Primeiro Deus manda restaurar o altar, depois Ele fala. Você quer saber se é um profeta? Ele vai restaurar o altar na sua casa, no seu casamento. Teve uma irmã que foi me confrontar aí numa igreja. Não gostei da sua mensagem, você bajulou o povo. Nesse dia eu preguei uma mensagem de ânimo. E a irmã só me ouvia de confronto, foi lá e pensou que eu estava fazendo média. Mas Deus me deu aquela mensagem, amém.
Aí conversa vai, conversa vem, descobri que a irmã não era nem casada, vivia juntada há 30 anos. Eu olhei para essa irmã e falei assim: irmã, você soltou sem querer que sua vida é torta. Antes de você querer ser usada pelo Espírito Santo, conserte a sua vida com Deus. Tem muita gente aí usando o Espírito Santo, isso é blasfêmia. Irmãos, não corra atrás de coisas místicas, senão como juízo, Deus vai te enviar falsos profetas. Não corra. Por mais lindo que seja, venha até os seus pastores. Pastor, eu ouvi ali uma profeta, não sei o que, falou: irmão, deixa eu ler, deixa eu estudar, deixa eu saber. Esse dia uma irmã na nossa igreja disse: pastor, só podia trazer tal pregador. E ficou tanto no meu pé. Eu já não gosto disso, mas a gente também ouve as nossas ovelhinhas. Fui pesquisar a vida do irmão. 5 casamentos. Como é que eu levo? Falei: irmã, não vou trazer. Ô pastor, mas ele é uma benção. Irmã, ele casou 5 vezes. Mas o que que tem? Falei: nada, criatura, nada. Tem nada. 4, seja duro com o espírito de engano. Repreenda-o na frente de todos, sempre usando a palavra de Deus. Coloca para fora da sua casa, da sua igreja, da sua vida. Faça todos saberem que aquela pessoa não é um profeta. Todos precisam saber, para não serem enganados no futuro. E aqui eu quero terminar dizendo uma coisa. A oração mais desesperadora, irmão do teclado, por favor. A oração mais desesperadora da Bíblia não é de uma mulher sem filhos. A oração mais desesperadora da Bíblia não é de um paralítico, de um cego, de um surdo. A oração mais desesperadora da Bíblia é do Espírito Santo. Essa oração me deixa em crise. Está em Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Normalmente nós, evangelistas, gostamos de usar esse texto para ganhar almas. Eis que estou à porta e bato, e nós nos referimos nesse texto para quem não conhece Jesus, mas não é. Note os irmãos em 3:20 de Apocalipse que o Senhor está falando para a igreja de Laodiceia. Ele fala para a igreja, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Em grande parte de nossas igrejas, o Espírito Santo está do lado de fora. Ele não está batendo do lado de dentro. Para a igreja da última geração, ele diz: eu estou do lado de fora, não do lado de dentro. Eu te pergunto, o Espírito Santo está dentro ou fora do seu iPod? O Espírito Santo está dentro ou fora do seu histórico na internet? Ele está dentro ou fora das suas músicas? Se você quer transbordar no Espírito, convide Ele agora. Propõe um profundo relacionamento com essa terceira manifestação de Deus ao homem, que é Deus no homem. Essa comunicação verbal, intuitiva, profunda, cheia de lágrimas. Ele está dizendo: eu quero voltar a pastorear a sua igreja. Me deixe ser pastor de novo dessa geração. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Quem é que vai abrir e deixar esse Espírito da verdade, que o mundo não conhece, entrar, habitar? Os irmãos hoje são enganados, porque não conhecem. Não conhecem. 2 coisas nós vamos fazer: buscar o Espírito Santo do Senhor nessa noite, e nos arrepender por sair seguindo ventos de doutrina. Se alguém fez isso, sabe que teve um tempo na igreja que a gente falava: quem já consultou macumba, quem já consultou, já leu a mão, vem à frente. Hoje a gente tem que falar: irmão, quem já foi nessas porcaria, chamado profeta que não é profeta, que só trouxe rebelião no seu coração, e depois você tem que se humilhar. Eles fazem a gente quebrar a cara. Já aconteceu comigo: sai daqui e vai para tal lugar. Você sai, pensando que está ouvindo a palavra de Deus, põe tudo no carro e vai para Brasília. Chega lá, perde tudo, Salmo, e tem que voltar, mulher e filhos, sem nada,
devendo 500 mil reais para Curitiba. Mas Deus não falou. Deus fala, como assim? Eu falei? Como é que você sabe que eu falei? Aí você tem que quebrar a cara para você aprender que o seu pastor fala, não vai, eu não estou em paz com isso. Eu não estou em paz. Hoje, irmão, hoje eu levo a sério isso. Hoje eu levo a sério. Vamos ficar em pé. Primeiro, todos que querem ser reavivados no Espírito Santo, vem à frente. Roxa calabaço de cantalabás. Tire calabás. Venha. Venha. Aqueles que querem se arrepender e ouvir a voz do Senhor com direção. Pastor, eu tenho seguido ventos de doutrina. Ah, pastor, eu gosto de uma vigilinha e eu vou sem meu pastor saber, sem minha igreja saber. Eu nem pergunto se aquilo ali é de Deus ou não, eu estou dentro. Mas a partir de hoje, eu não vou cometer esse erro mais. Feche seus olhos e se arrependa aí. Fala, Senhor, se eu tenho errado, eu quero mudança. Feche os olhinhos. É momento de arrependimento. Não queremos errar, irmãos. Venha, chega bem à frente. Levanta as mãos e comece a orar. Se você ora na língua dos anjos, é o momento da presença do Espírito Santo explodir. Pode chegar à frente. Essa eu gosto. Chega bem à frente. Chega bem à frente. Espírito Santo, cante, ore por mim, cante o mais alto que você puder, leve para Deus, leve para Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, use as palavras. Que eu necessito, mas não consigo. Chore essa canção. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, venha interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem o quê? Vem orar. Respeite o Espírito Santo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está Estou subindo. clamando, estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Todas as coisas, levante as mãos e cante o mais alto que você puder. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por Agora grite. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Meus irmãos, uma coisa eu aprendi com o Espírito Santo, pastor Salmo.
ele não vai gerar contenda, divisão, intriga e confusões. No ambiente que o Espírito Santo age, tudo opera e coopera para o bem daqueles que amam. Ele não faz você ser constrangido, envergonhado. Ele não vai trazer confusões e divisões. Levanta as mãos, shekantalabá, sorecalabá. Irmão, você não é um pagão que adora um Deus que não se relaciona com Ele. Se relacione com Deus aqui hoje. No ambiente do Espírito Santo, as lágrimas caem, pessoas são curadas, pessoas são transformadas. Oh, aleluia! Oh, shekantalabá, sorecalabá. 5 minutos orando na língua dos anjos. 5 minutos. 5 minutos orando na língua dos anjos. 5 minutos. Não ore em português, ore na língua dos anjos. 5 minutos. Você não ora em línguas para edificar o outro. Você ora em línguas porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo ora no seu lugar pela sua necessidade. Então ore em línguas e você vai sentir o mover do Espírito Santo na sua vida, igreja. Esse vai ser o melhor ano na sua vida, em se tratando de intimidade com o Espírito Santo, de transbordar no Espírito. Ore em línguas, igreja. Oração em línguas promove dons, ministério de milagres, levanta evangelistas. A oração em línguas traz um batismo de fogo genuíno. A pessoa sendo curadas aqui agora, a pessoa sendo tocadas aqui agora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles anjos que vão te visitar. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Levante as suas mãos. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo se inconscientemente o diabo tentou me levar a blasfemar do Espírito Santo. Eu vou ouvir a voz do meu pastor. Eu vou consultar a tua palavra. E não é qualquer um que diz: Deus falou, que eu vou sair por aí ouvindo. Não é qualquer um que diz: o Espírito Santo me disse, que eu vou sair por aí ouvindo. Não é qualquer um que diz: estou sentindo, eu vou sair por aí ouvindo. Eu vou consultar as Escrituras e o anjo que o Senhor colocou na minha vida. Proponha isso diante de Deus, irmãos. Proponha isso diante de Deus nessa noite. Proponha isso diante de Deus. Amém. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas,
Reunião dos Adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.